Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu tinha feito uma pergunta sobre qual livro da Bíblia que não menciona a palavra Deus, né? Jesus ou Espírito Santo. Resumidamente, eu já vou te dar essa resposta. Essa história acontece com alguns personagens que eu vou citar o nome, os principais dessa história, que é o rei Assuero, a rainha Esté, Mardoqueu, o Mordecai, né? E Amã. Amã, ele era o braço direito do rei, então ele fazia tudo pelo rei. Mardoqueu, ele era da parentela da rainha Esther, que era uma judia. Mardoqueu, ele ficou à porta do templo e descobriu que havia uma trama contra a vida do rei. E manda avisar o rei é livrado, vê que realmente aquilo é verdade, então ele é livrado desse acontecimento. Determinada noite, Deus retira o sono do rei Assuero e ele tenta descobrir o que foi feito para aquele homem que livrou ele, né? E a pessoa que estava com o rei responde que não tinha sido feito nada. Então quem se apresenta é Amã. Logo depois Amã se apresenta, sendo ele, né, o braço direito do rei, fazia todas as coisas. Ele tinha uma ira, digamos assim, uma raiva dos judeus, ele não gostava dos judeus, ele fez até com que apoiou, né, para que o rei assinasse um decreto onde viu fazer, né, ter a morte dos judeus, terminar os judeus, aquela perseguição. Então, quando ele chega à presença do rei, que o rei descobre, né, durante a noite, que não havia sido feito nada pela pessoa que lhe ajudou, ele chega para a mãe e pergunta: Amã, o que eu devo fazer para o homem cujo rei se agrada? E a mãe, pensando ser ele, disse todas aquelas coisas que talvez você já conhece. Ó, pega a veste, põe nele, rei. A sua coroa, põe nele, rei. E tem mais uma coisa. Pega alguém, ponha ele em cima do teu cavalo e manda alguém sair puxando e gritando: eis aí o homem cujo rei se agrada. Eis o homem cujo rei se agrada. Mas Amã, nesse tempo, ele havia preparado uma forca para Mordecai, ou Mardoqueu, porque ele queria enforcar Mardoqueu. Só que, de repente, ou no decorrer da história, conta que houve um jantar. E nesse jantar, resumindo a história para você, para esse vídeo não ficar tão longo, resumindo a história, nesse jantar o rei descobre que ele assinou esse decreto. E a rainha se pronuncia dizendo que aquele seria o último jantar, porque, na verdade, ele tinha assinado um decreto onde os judeus teriam que morrer. E ele se enfurece querendo saber quem foi que fez ele assinar esse decreto. E a rainha apresenta para ele que quem fez isso foi Amã. No resumo da história, Amã é enforcado com toda a sua família na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Então, a resposta para a pergunta que eu fiz, qual é o livro que não menciona Deus, Jesus, nem Espírito Santo, é o livro de Esté. Ele prova que Deus trabalha no oculto a favor daquele de quem ele ama. Então, às vezes você não vê a manifestação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre algumas coisas. Mas quando Deus não está visivelmente trabalhando, você pode ter a certeza de que ele está trabalhando em oculto. Ele está em silêncio. É a mesma coisa do que quando você vai fazer um vestibular, uma prova, qualquer coisa do tipo. Você está em silêncio porque você está concentrado. Assim é o que Deus tem feito. Deus tem ficado em silêncio às vezes para poder manifestar o poder dele sobre a sua vida e te dar vitória mediante todas essas coisas. O único pedido que eu te peço agora, com todo carinho, é que você, se puder, né, possa me acompanhar, seguir, curtir essas mensagens e compartilhar para que outras pessoas também tenham conhecimento do reino de Deus. Pode me seguir também em outras plataformas, não vou citar nome, mas é só procurar lá o NV Cristo ou @MagnoFerreira321 que você vai me encontrar. Deus abençoe sua noite, muito obrigado por sua atenção e fique na paz, em nome de Jesus.